E após a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, revelar crimes sexuais cometidos contra crianças no arquipélago de Marajó, artistas e o PT decidiram agir contra ela. Xuxa e Marcelo Taz compartilharam em suas redes sociais pedidos de abaixo-assinados pela cassação da senadora eleita mesmo antes de sua posse. Eles justificaram que ou ela supostamente prevaricou como ministra ou ela está mentindo aos eleitores. Já deputados federais petistas pediram a abertura de investigação criminal para apurar a conduta de Damares. Eles questionam as medidas da senadora para proteger e salvaguardar os direitos das crianças. Por fim, os petistas pediram que o procurador-geral Augusto Aras envie o caso para a Justiça Eleitoral a fim de impugnar a diplomação de Damares como senadora. Zé. Pois é, aqui se diz na política o seguinte, é o couro de jacaré, couro duro. A senadora Damares vai enfrentar dificuldades políticas no Congresso Nacional, mas eu posso antecipar aqui que ela tem coragem e tem força para vencer essas dificuldades. São risíveis essas histórias, essas propostas de cassação antes mesmo da posse. O que fez a ministra? Nada, fez nada que pudesse provocar a cassação. Não é falta de decoro. Ela apresentou dados existentes e confirmados pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E vou repetir, ela deu esses dados aqui e foi além desses dados sobre violência contra a criança. Falou de violência contra idosos, por exemplo, né? E falou aqui numa entrevista no Direto ao Ponto. A ministra, essa mesmo, Damares Alves, mas ela incomodou porque ganhou a eleição aqui no Distrito Federal e volta toda aquela carga, aquele linchamento que ela enfrentou quando entrou no Ministério de Direitos Humanos, da Mulher e Família, né? Acharam que ela não estava à altura. Mas espera aí, quem sabe quem está ou não à altura de um cargo é quem nomeia, quem tem o poder de nomear. E o presidente Jair Bolsonaro ganhou a eleição exatamente para fazer a nomeação. Manteve a Damares no ministério e agora ela foi eleita aqui pelo Distrito Federal, que é uma unidade da federação, onde os eleitores são exigentes demais. Portanto, é risível e é evidente que é uma pressão para tentar intimidar essa história de caçar uma senadora que nem tomou posse. Diga, Shelp. É esdrúxulo esse abaixo-assinado que foi feito ou que está sendo feito aí. Já tem algumas dezenas de milhares de assinaturas para caçar a ex-ministra Damares Alves, né? De fato, não se sabe sequer detalhes sobre essas denúncias que ela fez, né? O que está sendo feito a respeito das investigações que foram levadas a cabo para descobrir de fato o que aconteceu, quem são os responsáveis, puni-los, enfim, levá-los à cadeia, que é o mínimo que se pode esperar, né? O que é preciso entender também e precisa ser esclarecido é porque o Ministério Público, por exemplo, do Pará, não sabe nada a respeito dessas investigações e dessas acusações, né? O Ministério Público, o MP, que pediu, inclusive, solicitou ao Ministério da Família e da Mulher informações a respeito dessas denúncias, né, e saber o que foi feito a respeito. Não se sabe quem está investigando essas denúncias, o que foi feito a respeito e em que pé está. E também não se sabe o que a ex-ministra estava querendo dizer quando afirmou que o presidente Jair Bolsonaro, quando tomou conhecimento dessas denúncias e ordenou algum tipo de atitude, teria enfrentado algum tipo de resistência, né? Quem que impôs esse tipo de resistência a essas investigações? Quem estava contra? Que grupos ou pessoas estavam contra essas investigações? É preciso saber tudo isso, né? Até agora o que se tem é uma denúncia, né, sobre algo terrível que teria acontecido lá no Pará, mas não se sabe sequer em que pé estão as investigações. Pedir a cassação da ex-ministra não tem nem pé nem cabeça. Diga, Ana. Vitor, dificuldade. Hoje é muito difícil você passar os olhos na imprensa e ver a fúria, inclusive de pessoas públicas, jornalistas, a fúria descontrolada com a ministra, né? Agora senadora, e não com as gravíssimas denúncias feitas por ela. Inclusive denúncias que, pelo visto, o próprio ministério dela, denúncias que correm aí
com muitas investigações, muita coisa está sendo investigada, inclusive alguns nomes grandes da região podem estar envolvidos, daí o sigilo de investigações desse porte. Agora, eu achava, Vitor, que a luta contra abuso infantil, tráfico humano, pedofilia, essas pautas, essas barbáries que, infelizmente, né, são feridas abertas na nossa sociedade, que foram tocadas pela coragem da ministra Damares, eu achava que essa luta deveria ser de todos nós. Se existem denúncias gravíssimas que a ministra trouxe, por que não endossarmos? Vamos então investigar. Ministra, não vou olhar o seu lado político, o seu lado ideológico. Essas denúncias são gravíssimas. Então está difícil entender essa fúria contra a ministra e não contra essas denúncias. Alguma coisa aí está muito estranha, né? Aqui nos Estados Unidos nós tivemos o Jeffrey Epstein, né? Um bilionário que foi descoberto aí depois aqui dentro dos seus bilhões de dólares, a compra de uma ilha, jatos particulares voando para essa ilha com celebridades e cantores e artistas e políticos. Havia exploração infantil ali naquela ilha. Ele foi preso, foi condenado, foi preso e, coincidentemente, ele se matou, né, na prisão. Ele foi suicidado, digamos assim. E agora a parceira dele, né, foi condenada, foi julgada, condenada exatamente por ser cúmplice de todos esses esquemas de abuso infantil, mas ninguém sabe absolutamente nada do julgamento, nada do que foi dito, nenhum nome foi dito, e houve uma histeria muito grande aqui também na imprensa norte-americana quando ele foi preso e quando a namorada dele, a mulher dele, foi presa e julgada. Então eu não estou entendendo essa fúria de celebridades, de jornalistas contra a ministra. Nós devíamos estar aplaudindo a coragem da ministra por colocar à luz do dia denúncias tão graves, barbáries. Mas a verdade aí, uma hora, acho que ela aparece. José. O Jeffrey Epstein, né, que o Bill Gates conhecia, e é isso, as investigações lá não chegaram a termo, né, mas tem muita coisa ainda para aparecer, como em tudo que o Bill Gates toca. Agora, o Bill Gates, só para pegar aí a abordagem da Ana, o Bill Gates é um vendedor desse lixo, que não é nem ideológico. O Bill Gates é um vendedor dessa boutique, dessa bijuteria progressista, que serve, evidentemente, para quem quer um meio de vida. Porque essa ideia a Xuxa agora é resistência democrática no Brasil. Gente, onde é que nós estamos? O show da Xuxa voltou? O show da Xuxa. A Xuxa é a defensora, né, do humanismo, do progressismo, né? Então, isso é, evidentemente, uma oportunidade de mercado. Você não vem me dizer algo diferente disso. Vamos escolher aquele que nós podemos classificar como uma figura horrenda, conservadora ou reacionária e vamos aparecer aqui como os libertários, né? Aqueles que lutam pela liberalização dos costumes. Só que vocês estão com meio século de atraso, né? Essa quebra de um tradicionalismo eventualmente mais repressor, ela aconteceu nos anos 60 do século passado. E agora aparecem esses personagens, né? Aparece o William Bonner de barba, né? Tipo um Robespierre da Lopes Quintas. A Fátima Bernardes, a nova hippie, né? Descobriu a estética hippie, né? Na Rua da Alfândega, meio século depois. E a Xuxa. Eu acho triste porque as pessoas que realmente precisam de proteção por opressão, seja por violência sexual,
ou violência cultural contra a sua identidade, elas não ganham nada com esses personagens. Absolutamente nada. E muitas vezes é uma guerra particular, hein? Muitas vezes tem os que surfam desse lado e os que surfam do outro lado. A gente já viu aí as toneladas, né? Aqueles também que aparecem moralistas, não sei o quê, meu Deus, não pode isso, não pode aquilo. E aí, de repente, quando o vento muda de direção, aparece uma outra oportunidade, eles se associam direitinho aí com esses que se dizem progressistas. Então, a única coisa a dizer sobre esse assunto é que ele está muito mal parado em bocas de oportunistas, né? Assim, desta maneira, aqueles que precisam de proteção vão ficar a ver navios. Você, Augusto? Sobre perseguir quem denunciou e não os denunciados, os autores dos crimes, a Ana disse tudo. Quanto aos que estão aí se insurgindo contra a Damares, a ministra Damares, eu vou dizer o seguinte, a ex-ministra, vou dizer o seguinte, eu me recuso a comentar a opinião de gente como a Xuxa, Bonner, quem mais aí, o Marcelo Taz, né? Que importância eles têm? O que eles significam? Eles têm voto, se elegeram para alguma coisa? Nada, eles não são nada. Valem tanto quanto a opinião de um primo meu, uma tia, tal, tudo bem. Eles estão falando, eles são tão cretinos que eles não sabem sequer o seguinte, vamos desenhar, só para eles não perderem mais tempo. Não se pode punir alguém, uma senadora eleita, pelo que fez, se tivesse feito, se fosse culpada, pelo que fez como ministra. Não pode. Isso é uma lei aprovada pelo PT. Não pode. Eles não sabem sequer por quem se elege ministro só pode ser, se elege senadora, só pode ser punida por um crime praticado durante a campanha, não é o caso, ou depois, pelo que fez no cargo. Só isso. Eles poderiam anotar isso aí para parar de dizer besteiras, né? Algo mais, Ana? Eu só queria pedir à nossa audiência que faça uma busca aí nas ferramentas de busca, porque isso que a ministra, ex-ministra Damares, agora senadora, trouxe, que está causando aí, né, essa fúria contra a ministra e não contra as denúncias, basta olhar que isso não é uma coisa nova, isso não é de agora. Aqui no G1, por exemplo, 24 de abril de 2021, operação prende 6 em Salvaterra, no Marajó. Presos respondem por homicídio, tráfico de drogas, estupro de vulnerável, entre outros. Aí você procura mais um pouquinho. 8/8 de 2019. Polícia apresenta em Belém 20 presos envolvidos em crimes de abuso e exploração sexual no Marajó. E por aí vai, viu, Vitor? Isso não é uma coisa nova. A diferença é que a ministra Damares, ela teve a coragem de mexer em vespeiros que ninguém nunca teve. Por isso que quando eu conversei com a ministra em Brasília, em 2021, ela me disse, Ana, é tão difícil esse cargo, mas tudo bem, vamos seguindo com a proteção de Deus. Eu não consigo morar no mesmo local por mais de 2, 3 meses, eu tenho que ficar mudando. A minha equipe de segurança simplesmente chega para mim e fala, ministra, temos que mudar. Coloca as coisas na mochila e vamos para outro lugar. Exatamente por tantas ameaças de morte que essa mulher vem recebendo nos últimos 4 anos. É para tirar o chapéu. E, ministra, as denúncias são graves e aqui nós vamos condenar as denúncias gravíssimas. Abuso infantil, estupro de vulnerável, tráfico humano. É ali que está o alvo. É ali que nós vamos trazer e colocar à luz.